Querido, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de escatologia e nós vamos fazer uma revisão bem rapidinha e entrar na questão do arrebatamento da igreja, terminar e já começar a falar sobre o milênio, né? Conforme está no programa divino. Bom, aí está diante dos queridos, dá para ver bem, Mateus? Está vendo a tela ali? Direitinho? Bom, a teologia sistemática, irmãos, é a doutrina cristã. Vale, dá para ali, tá, só diminuir um pouquinho, ou senão virar para lá. A teologia sistemática é um termo técnico, mas corresponde à doutrina cristã. A doutrina cristã, tá certo? E essa doutrina, ou a teologia, ela contempla 10 temas bem definidos, com todo o seu embasamento, com todo o seu desenvolvimento. Bibliologia, teontologia, antropologia, hamartiologia, cristologia, soteriologia, angelologia, pneumatologia, eclesiologia e escatologia. Então nós estamos estudando o último tema da doutrina cristã, o último tema da teologia sistemática, escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Porque, irmãos, lendo a Bíblia, a gente entende que Deus tem um programa estabelecido na eternidade e que está se cumprindo no tempo. E esse programa tem a sua conclusão, a sua consumação, né? Então a escatologia estuda esta consumação do programa que começou na eternidade e vai chegar até a última geração da igreja e depois as coisas consequentes, né? Muito bem. Nós vimos o conceito de escatologia, nós falamos sobre a divisão da escatologia, tem uma área que contempla a questão do indivíduo e outra área que contempla o futuro de todos os indivíduos, todas as pessoas. Em relação à parte que enfoca o indivíduo, nós temos basicamente 2 temas tratados pela escatologia, é a morte e o estado intermediário. Já foi visto aqui, né? Quanto à morte, ela tem 3 facetas, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Agora vem um estudo aí meio problemático, que é a questão do estado intermediário, né? Quer dizer, como e aonde se encontram as almas das pessoas falecidas. A gente tem que olhar, irmãos, que o homem é uma dicotomia na sua constituição, segundo a Bíblia. Ele é composto de uma parte material, que é esta parte aparente, e uma parte espiritual que não se vê. Que a Bíblia chama alma, chamada também de espírito. Outros dizem que são 2 elementos distintos, mas eu prefiro que a gente divida o homem, em termos assim, de sua composição, numa parte material e noutra parte espiritual. Quando ocorre a morte física, há uma separação. O corpo é depositado na sepultura e a alma se projeta na eternidade. Esse estado intermediário é justamente, ele contempla essa questão, onde e como estão as almas dos falecidos. Muito bem. Existem algumas teorias que eu já falei aqui com os irmãos, que eu não vou mais mencioná-las, mas quero só informar a questão da sobrevivência desencarnada, que é justamente o ensino real da palavra do Senhor, né? Ninguém morre. Nós continuamos a viver depois da morte, né? Com todas as nossas faculdades mentais ativas, só que agora desincorporada. A alma não está mais habitando o corpo porque morreu, né? O corpo é depositado para se cumprir aquele terrível decreto de Deus: tu és pó e em pó te has de tornar, tá certo? Muito bem, as almas dos crentes falecidos se encontram dormindo no Senhor, que é uma expressão bíblica, mas não quer dizer que é o nosso sono. Por exemplo, quando chegar em casa eu vou dormir, né? E vocês vão dormir também.
a menos que tenha insônia, né? Mas normalmente nós dormimos. Então no dormir, a gente não tem consciência. Você sabe o que se passa na sua casa quando você está dormindo? Só você acordar. Dormindo, alguns acham que quando a pessoa, essa expressão dormir no Senhor, a pessoa fica inconsciente, mas não é verdade. Pode olhar a Bíblia em Lucas capítulo 16, você vai encontrar uma parábola que Jesus revela o outro lado da vida. Ele diz que a pessoa está altamente consciente, tem consciência de si, do seu drama espiritual, tem consciência até da sua família, pelo menos o descrente. Aquela parábola fala isso, né? Em relação ao crente, ele está descansando na presença do Senhor, né? Mas está com as suas faculdades ativas. Onde é que o senhor vê isso, pastor? Lá na abertura do 5º selo de Apocalipse. Quando o selo é aberto, são vistas as almas dos que faleceram, os crentes, e eles ali fazem oração, eles invocam a Deus, né? Então está todo mundo consciente na presença de Deus, né? Evidentemente que penso eu que nessa fase ninguém vai conhecer ninguém, porque é um espírito. E o espírito está desencarnado, não tem forma, né, aparente. Então, o que vai nos fazer conhecido é a estrutura física que será na ressurreição reconstruída, não é? Então aí sim eu vou ressuscitar com o corpo que eu vivi aqui. Léo vai ressuscitar com o corpo que ele viveu aqui e assim por diante. Aí o reconhecimento é possível diante desta bênção de Deus que é a ressurreição dos mortos. Está certo, irmãos? Muito bem. Bom, a escatologia geral contempla no mínimo 7 temas: a grande tribulação, a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, o milênio, a ressurreição geral, o julgamento final e o estado eterno. Faltou um L ali em geral, né, Júnior? Ah, não, ali está que não está, mas está certo. Em geral está certo. Muito bem. Nós já vimos a questão da grande tribulação. Não é para assustar os irmãos, é que a Bíblia prevê um período de aflição antes da segunda vinda do Senhor, né? E Jesus disse que nunca houve igual, nem antes, nem depois desse período. É por isso que é chamado de grande tribulação, né? Grande tribulação, uma aflição que se não fosse por causa dos eleitos, ninguém escaparia. Porque Deus vai poupar a igreja nesta época de tribulação. Tá certo, irmãos? Muito bem, nós já vimos isso aqui. Bom, se você olhar, por exemplo, Apocalipse, do capítulo 6 até o 19, fala de convulsões, de lutas, de tribulações, de perseguição da igreja, né? Quer dizer, se a gente pegasse o Apocalipse, se for dividido, de 6 a 19, corresponde ao período tribulacional. Ali é revelado o que vai acontecer. É uma série de juízos de Deus sobre este mundo ímpio, atuação assim, intensa de Satanás, inclusive do anticristo, falso profeta e assim por diante. Então esse período chamado de grande tribulação. Tá certo, irmãos? Vamos adiante. Nós vimos também essa questão da grande tribulação, né? Uma imensa degradação moral devido ao perfil da geração desse período, a apostasia, o surgimento do anticristo, o surgimento do falso profeta e o juízo de Deus sobre a humanidade, através das 7 trombetas e as 7 taças. Bom, em relação à grande tribulação, pensando no arrebatamento da igreja, nós vimos que existem 3 pensamentos em voga no meio evangélico. Um é chamado de pré-tribulacionismo. O que quer dizer isso? Cadê o microfone? Ah, está com o Evandro. Para você perguntar a você. Pergunta não. O que é pré-tribulacionismo? Como é?
Mas vamos pensar na segunda vinda e no consequente arrebatamento, né? O pré-tribulacionismo ensina que Jesus virá antes da grande tribulação. É isso? Por isso que é pré, quer dizer, a igreja, nessa linha de pensamento, não irá experimentar a grande tribulação. Uns acham que a igreja vai entrar e quando chega no meio da grande tribulação, ela será... isso é o que? Chamado isso? Meso, ou mid, ou meio. Quer dizer, no meio da meso, quer dizer, meio tribulacionismo, metade da grande tribulação. E outros acham que a igreja vai passar pela grande tribulação e Jesus voltará após a grande tribulação. É chamado o quê? Pós-tribulacionismo. Pastor, o que é que o senhor acha? Ninguém perguntou ainda, não foi? Ninguém perguntou ainda. Foi, eu não respondi não, foi? Pode. Pode. Bom, preste atenção, né, irmãos? Segundo, porque o arrebatamento está ligado intimamente à segunda vinda de Cristo. Certo? Ninguém pode questionar isso. Jesus, o texto que nós lemos, o texto Tessalonicenses fala que quando a trombeta tocar, o arcanjo falar, né? Jesus descer do céu, a igreja, os mortos irão ressuscitar, os vivos serão transformados e todos os crentes subirão para se encontrar com Jesus nos ares. Este arrebatamento está ligado à segunda vinda de Cristo. Ninguém pode negar. E a segunda vinda em glória. Agora, tem aquele pensamento do arrebatamento secreto. Aí é outra história. Esse arrebatamento secreto você não vai encontrar, eu sou sincero com os irmãos, nenhum texto bíblico que fale sobre isso. É uma inferência de um esquema escatológico. Pelo que está escrito, irmãos, na Bíblia, a segunda vinda de Cristo acontecerá após o período tribulacional. Vamos olhar. Mateus capítulo 24, verso 39. De início está afiado aí, viu? Mateus 29, 24, 29 a 31. Presta atenção, irmãos, olha. Presta atenção. E logo depois da aflição daqueles dias... Que aflição é essa? Período tribulacional. Aí... Deixa eu parafrasear, depois eu leio o texto. Vai acontecer fenômenos cósmicos. Porque o texto diz aqui: o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então, o que? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, vendo o Filho do Homem vindo sobre a luz do céu, com poder e grande glória. E aqui está o arrebatamento. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma e outra extremidade dos céus. Então não há como negar que a segunda vinda de Cristo, consequente arrebatamento, ocorrerá após o período tribulacional. Evidentemente que eu respeito, com muito respeito, como se diz, aqueles que pensam diferente. Mas não posso chegar e tirar isso da palavra do Senhor. Para você admitir uma segunda vinda secreta, uma fase secreta, você está indo de encontro que a palavra de Deus nos revela. Mas é um esquema escatológico que eu vou explicar quando tratar do milênio aos irmãos, viu? Para ninguém ter dúvida. Vamos adiante. Vamos lá. Então aqui tem o pré, o meso, o pós, né? Bom, a segunda vinda de Cristo. Olha, este fato é o fato mais extraordinário que vai acontecer, que está previsto no programa divino. Eu já disse aos irmãos aqui que todos os livros do Novo Testamento, à exceção de Filemão, 2º e 3º João, falam sobre a segunda vinda de Cristo. Nenhum teólogo questiona essa verdade, que está escrito.
está provado, comprovado e com uma intensidade muito grande. Então, qual é o grande acontecimento que está para acontecer, que a igreja espera ansiosamente? É a segunda vinda de Jesus Cristo. A segunda vinda do Senhor. Os cristãos antigos saudavam como os irmãos. Né, Samuel? Maranata. O que quer dizer isso? Ora vem, Senhor Jesus. Eles saudavam assim os irmãos, já lembrando a segunda vinda de Cristo, que para eles era iminente, que estava prestes a acontecer. Só que eles não compreenderam que para Deus 1000 anos, como se fosse um dia, e um dia com 1000 anos, que Deus conta o tempo diferente do tempo aqui nós humanos. Muito bem, vamos lá. Esta vinda será uma vinda o quê? Pessoal. Ele mesmo. Alguém disse, né? Não, mas Jesus já veio quando ele derramou o Espírito no dia de Pentecostes. Não, senhor. Ali foi o Espírito de Deus que desceu. E foi Jesus quem enviou o Espírito. Mas, alguém diz, outros dizem que Jesus veio, ou melhor, profetizou que Jesus viria a certa data, como ele não veio, então eles armaram astuciosamente inventaram que ele tinha vindo de forma espiritual. Né? Aí, alguns dizem, não, Jesus já veio de forma espiritual. Mas não é essa a vinda será pessoal, física, com o mesmo corpo que ele viveu, morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, ele virá. Então, fisicamente, se é físico, vai ser o quê? Visível. Agora, tem uma característica, será o quê? Gloriosa. Que a primeira vez ele veio em humilhação e na segunda vez irá com poder e grande glória. Que com ele virão os anjos dos céus o acompanhando. E vai ser um evento extraordinário, né? Conforme a palavra do Senhor, né? Que é o sonho da igreja, a esperança da igreja. Tá certo, irmãos? Vamos adiante. Vinda pessoal. Senhora? Sim. Porque, segundo a Bíblia, o Cordeiro, foi João que viu, está lá no capítulo 5 de Apocalipse. Ele viu um cordeiro como que tinha sido morto, quer dizer, com as marcas da crucificação. O sinal dos cravos e o lado que foi furado com a lança do soldado romano. Mandou Tomé tocar, né? Ele. Viu? Quer dizer, o cordeiro ele tem as marcas da sua crucificação, do seu sacrifício aqui na face da terra. E ele virá com essas marcas e todo olho verá. Aí diz a Bíblia, até mesmo aqueles que o traspassaram. Soldado que furou vai, evidentemente, ressuscitar, que ele está morto já há mais de 2000 anos, né? Ele vai ressuscitar e vai ver esta vinda gloriosa do Salvador, né? Conforme diz a Bíblia, a palavra de Deus. Está certo, irmãos? Vinda física, visível, gloriosa. Amém? Bom, sinais. Nós falamos o seguinte, que a Bíblia apresenta alguns sinais, pontua, mapeia, que vão acontecer antes de. Quais são? A multiplicação da ciência. Irmãos, olha, nós estamos vivendo uma época fascinante. Que eu nunca vi tanta coisa maravilhosa em termos científicos, tecnológicos, como nós estamos vivendo hoje em dia. Quando eu trabalhava na Embratel, o telefone celular apareceu, até comprei, não sei para quê. Mas comprei, novidade, desse tamanho. Era um tijolão, então dava, nem usava, mas só para... Não sei por quê, gastei dinheiro com aquilo ali, né? Hoje em dia você tem um bichinho desse tamanho que faz tudo. É um computador extraordinário. E cada dia está sendo menor e mais potente. Quando eu trabalhava na Embratel, irmãos, nós tínhamos uma sala dessa aqui, mais ou menos. Aquelas máquinas grandes que processavam, comutavam as ligações telefônicas. Quando eu saí da Embratel, aí já estava uma nova tecnologia. As máquinas foram ficando pequenininhas e muito mais potentes. E botou o povo para fora. Tínhamos 100 pessoas e hoje talvez tenha 5 pessoas lá operando essas máquinas tudinho. E cada dia menor e mais potente. Quer dizer, o negócio está se cumprindo que a palavra de Deus nos diz. E a ciência se multiplicará. É um sinal da segunda vinda de Cristo.
Outro sinal, irmãos, é a questão do aumento da iniquidade. A igreja que deve estar com as antenas ligadas, né, está percebendo que o mundo está numa degradação moral extraordinária. Os valores foram para o espaço. Né? Hoje, o certo é errado, o errado é certo. As pessoas querem cada dia mais liberdade e a geração que estará vivendo neste mundo, neste período, é essa aqui, ó, que está na palavra do Senhor, né? Que é justamente esse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 9. Aí está o perfil da geração que antecederá a segunda vinda de Cristo, que é essa geração. Só escapa a igreja. E olha lá, viu, porque tem muitos crentes já se comprometendo com as coisas deste mundo. Mas é a geração que antecederá de imediato o arrebatamento da igreja. Diz aqui também, a apostasia. Veja, à medida que a iniquidade vai aumentando e até penetrando na igreja, o amor de muitos o quê? Esfriará. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo, irmãos. A igreja está se esfriando, isso é preocupação. Quando os pastores arrancando os cabelos da cabeça, reclamam da igreja, é porque o negócio não está fácil, não. Não está fácil. Né? Não está fácil. Não está fácil. A apostasia, o que é apostatar? Apostatar é desistir de confessar a fé que vinha confessando. Abandonar a fé. Em outras palavras, pelo que eu estou vendo, a Bíblia mostra que vai haver uma debandada geral da igreja. Só vai ficar o pequeno rebanho. Não se iluda com esse crescimento da igreja brasileira. Igrejas abarrotadas, 10 mil pessoas num culto. A motivação não é a motivação evangélica genuína. E dizem que são crentes. Vivem como se fosse qualquer pessoa deste mundo, quando a Bíblia diz que o crente é a nova criatura. Mudou, foi transformado. Não tem mais prazer neste mundo, irmãos. O nosso prazer é nas coisas de Deus. É nas coisas de Deus. Quando você vê um crente que não tem mais apetite pelas coisas de Deus, o negócio já começou a descer na vida espiritual dele. Eu até preparei, vou botar no Facebook, 5 dicas para você não esfriar na fé. Primeiro, não deixe de congregar. Segundo, não deixe de ler a sua Bíblia. Terceiro, não deixe de orar, tanto individual como junto com a igreja. Quarto, afaste do pecado em todas as suas manifestações. E o quinto eu esqueci. Não me lembrei agora, mas o quarto, afaste do pecado em todas as suas manifestações. Está lá, vou colocar no Facebook um quadro bem bonitinho, vou colocar lá, para o quadro da igreja também. Por quê? Porque, irmão, nós estamos numa época muito difícil, uma época de apostasia. E o negócio vai se intensificar. O aparecimento do anticristo, o aparecimento do falso profeta e o juízo de Deus, né? As trombetas e as taças que estão sendo tocadas e derramadas para a humanidade. Essa questão do anticristo, a igreja tem que estar com as antenas ligadas, porque breve um homem vai ser levantado e vai conseguir cativar a humanidade inteira, menos a igreja. Que a igreja está com os olhos abertos e discernindo. Este homem vai iludir, porque ele está sendo assessorado por um falso profeta, um cara muito inteligente, muito habilidoso, e vai enganar o povo. E esse homem vai querer ser adorado como Deus. Aí começa a confusão no mundo. Está previsto, vai acontecer. Uns dizem que já nasceu, não sei. O fato é que quando surgir, aí a igreja deve estar mais atenta
porque o negócio está se abreviando da segunda vinda do Senhor. Esses são os sinais que a palavra de Deus nos revela. E as dificuldades que vão surgir na economia. Não sei se os irmãos estão assustados, mas eu estou ficando assustado. Quanto tempo não chove aqui na Paraíba? Não assusta, não? Eu me assusto. Quanto tempo passou sem chover em São Paulo? Irmão, nós somos mais dependentes de Deus do que a gente possa imaginar. Nós somos dependentes de Deus mais do que nós possamos imaginar. Nós só temos uma esperança que está aos pés de Jesus. Porque as coisas, irmãos, porque para o anticristo governar, só um minutinho, uma coisa, pressupõe um desarranjo total na economia mundial. Em termos de alimento, de negócio. O negócio será tão difícil que para comprar, diz a Bíblia, vão ter poucos produtos para comprar, escassez. E Jesus disse que fome, né, terremotos e outras coisas que são os prenúncio da proximidade da segunda vinda do Senhor. Cadê o microfone, você viu? Dá aqui para Marconi. Muito. Obrigado. Choveu muita coisa, isso que eu queria dizer. É porque eu vejo assim, irmãos, nesse tratamento que Deus dá à humanidade, Ele usa também de graça de misericórdia, né? Porque os juízos que estão previstos através das trombetas, porque a trombeta é para avisar. A trombeta é para avisar. E as trombetas estão tocando, avisando as pessoas e querendo trazê-las para Cristo. Mas muitos estão dando ouvido de mercador, vendo as coisas se agravando, as dificuldades, e não está nem aí. Mas precisa estar atento, irmãos, que está previsto da palavra do Senhor. Vamos adiante. Muito bem. Muito bem. Ciência, iniquidade, apostasia, anticristo, falso profeta. Tudo aqui tem texto bíblico, irmão. Juízo de Deus. Muito bem, agora vamos para o arrebatamento da igreja, né? Bom, eu disse aos irmãos que o arrebatamento está ligado intimamente à segunda vinda de Cristo. É isso? Vamos olhar. Abra sua Bíblia, Tessalonicenses, capítulo 4. Veja o que a palavra de Deus nos revela aí. Você não pode desassociar arrebatamento e segunda vinda. Não pode. Nem deve. Primeira, capítulo 4. Versículo 13 a 18. Mas deixa eu ler aqui. Deixa eu ler. Não quero, irmãos, porém, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos, Paulo disse, né? Para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo, que ressuscitarão primeiro. Depois, nós os que ficarmos vivos, disse Paulo, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que ressuscitaram. Nas nuvens, a se encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, disse Paulo, consolai uns aos outros com estas palavras. Só que Paulo aqui não fala, irmãos, na transformação dos crentes vivos. Ele fala na ressurreição dos crentes falecidos, né? E diz aqui que nós iremos com eles para a glória. Só que no texto lido de 1 Coríntios, Paulo diz que os crentes falecidos ou vivos serão que transformados, num abrir e fechar de olhos. Então, o texto de Corinto complementa o texto de Tessalonicenses. Vamos ver. Os irmãos, capítulo 15, 1 Coríntios, versículo, diz assim, olha,
Versículo 51. Eis aqui vos digo o mistério de Deus, né? Na verdade, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos os crentes irão morrer. Quem é que não vai morrer? A última geração da igreja, tá certo? A outra geração da igreja. Aí ele diz assim, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Essa trombeta é a 7ª trombeta de Apocalipse, viu, irmãos? Porque a trombeta soará e os mortos restarão incorruptíveis e nós o que? Seremos o que? Transformados. Todo mundo agora com o corpo glorificado. Amém? Os que faleceram voltarão a viver com os corpos que viveram, mas agora com outras propriedades, semelhante ao corpo de Cristo. Os vivos, crentes, serão transformados. Este corpo mortal se revestirá de imortalidade. Todo mundo agora será levado pelo Espírito para se encontrar com Jesus aonde? Nos céus atmosféricos ou nos ares. E Paulo diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o arrebatamento da igreja, Léo. Este é o arrebatamento da igreja. Está previsto, vai acontecer. Então nós vamos olhar um pouquinho, irmãos, a questão das etapas, para efeito didático, porque o texto diz que é não abrir e fechar de olhos, quer dizer, instantaneamente, não é? Mas, para efeito didático, tem 3 etapas. Qual é a primeira etapa? A ressurreição dos crentes falecidos. Ressuscitarão primeiro. A segunda etapa, a transformação dos crentes do quê? Vivos. Está vendo? É porque os outros já ressuscitaram. Vamos pensar assim, né? Ressuscita os mortos, fica tudo esperando. Os crentes vivos serão transformados. Aí agora, quer dizer, mas isso aí é não abrir e fechar de olhos. Ninguém vai perceber, porque não dá para perceber, é instantâneo. É uma coisa extraordinária. Aí o texto diz, espera aí, viu, irmão? Só alô, som, pronto, acho que agora melhorou. Instantaneamente vai acontecer essa ressurreição e essa transformação. Agora, a igreja completa, sem faltar um crente sequer, viu? Porque o seu bispo Macedo, desculpa citar o nome dele, porque ele disse que vai haver um tal de um arrebatamento parcial. Ou seja, quem estiver preparado, vai embora. Aí fica outra parte da igreja para sofrer e se preparar para depois ir para o céu. Isso é conversa fiada. Não vai faltar ninguém. Amém? Crente pentecostal, crente que fala língua, que não fala língua, isso não interessa. Se é crente genuíno, estará neste grupo completo que é a igreja. Nenhum membro da igreja de Cristo ficará no dia do arrebatamento. Amém? Amém? Pastor, presbítero, diácono, seja lá quem for, homem, mulher, adulto, jovem, criança, seja lá quem for, se é genuinamente crente, nesse grande dia, será levado para se encontrar na presença do Senhor. Porque a igreja é um corpo, irmãos. A igreja é um corpo, e um corpo tem membros e tem uma quantidade determinada. Todos nós temos uma quantidade de ossos, não é isso, né? O esqueleto tem a mesma quantidade, tanto do Léo como a minha. Não é verdade? Né? Aí falou aqui numa costela que faltou da mulher. Da mulher. Do homem tem afirmando que é a mulher. Veja bem, né? Quer dizer, todos, nós somos o corpo. A cabeça é Cristo. Então Jesus não vai deixar um pedaço do corpo aqui, vai? Eu vou buscar depois a mão que ficou. Que conversa é essa? É conversa para boi dormir. O corpo completo, a igreja completa, o povo de Deus, essa nação santa,
este povo completo, no grande dia, irá ser levado pelo Espírito de uma maneira poderosa e misteriosa, num abrir e fechar dela para encontrar o Salvador nos ares. Vai ser aquele grande encontro da igreja com o seu Senhor. Esse encontro com Jesus é justamente a terceira etapa. A primeira, transformação dos crentes. Não, desculpa. Primeiro é a ressurreição dos crentes dos mortos, falecidos. A segunda, a transformação. E a terceira, o encontro com o Senhor nos ares. Então, para efeito didático, o arrebatamento tem três partes. A ressurreição dos crentes falecidos, transformação dos crentes vivos, e agora todo mundo vai se encontrar com Jesus lá nos ares. Amém? Este é o arrebatamento da igreja. Irmão, mas deixa eu colocar ainda as questões aqui. Esse arrebatamento em relação ao período tribulacional, que eu já falei, tem três teorias, né? E tem essa quarta, que é do Macedo, que não é só dele, tem uns pastores, teólogos que pensam que a igreja será arrebatada aos pedaços. Está pronto, no dia da segunda vinda, vai embora. Vai levar umas cipuadas aqui na linguagem nordestina, vai se preparar para depois ir lá. Não é assim não. Isso aí é doutrina errada. Mas é um pensamento que acontecerá antes da grande tribulação. Outro que é no meio da grande tribulação e outro que é no final da grande tribulação. E há essa ideia do arrebatamento parcial que a gente descarta porque não tem cabimento Jesus levar um pedaço da igreja para depois buscá-la. Seria até uma falha do Espírito que está preparando a igreja para o dia do arrebatamento. Ele não vai fazer isso. Ele é Deus, é todo poderoso, então ele vai preparar. Tanto prepara o crente para falecer, se chegar, antes da segunda vinda, ou o grande dia da transformação, quando Jesus vier. Tá certo? Quer perguntar alguma coisa? Cadê o negócio? Está com a Ivana? Passa para a mulher ali. Por exemplo, a pessoa idosa e um jovem. Sim, gostei da pergunta, né? Bom, vamos pensar o seguinte: os corpos dos crentes, tanto os crentes ressuscitados como os crentes transformados, têm a mesma propriedade. Que propriedade? É semelhante ao corpo de Jesus. Onde é que está escrito? Filipenses 3, 20 e 21. Semelhante ao corpo de Cristo. Veja o corpo de Cristo, as propriedades. Entrava numa casa sem precisar abrir a porta. Aparecia, desaparecia. Isso instantaneamente. Subiu ao céu sem precisar de foguete, nem de nenhuma coisa que impulsionasse. Quer dizer, essas propriedades estarão no corpo do crente genuíno. Agora vem a questão que o Luísa falou. Se eu falecer com 90 anos, todo enrugado, todo deformado, porque eu estava hoje lá em casa, enquanto estava assistindo o lance daquele Mercenário 3. Pense! Stallone, que é aquele que era, está horrível. Não sei o que, bandeira, horrível. Eu digo, Jesus, eu estou até bonito na frente desses homens. Aí, quem mais? Eu digo, aquele Arnold Schwarzenegger, também. Quer dizer, a tendência natural é a gente ir se modificando em termos visuais para pior, É difícil o cara morrer um galãzinho, Isso aí, a gente vai, aparecendo na ruga ali, o negócio vai... Pelo menos o Stallone, não sei se foi muito botox que ele botou, não. Sei que o meu não está deformado. Está deformado. E mulheres, a gente vê que uma moça com 20 anos era uma coisa mais linda do mundo, aí quando está com 90 anos, aí acabou-se. Bom, e aí, se é crente, com que corpo? Qual a forma? Veja bem. E a criança que vai para o céu, será que no céu vai ter uma criancinha se arrastando? Com o corpo glorificado? Vai chegar um velho com 100 anos lá andando de bengala no céu? Então vamos pensar diferente. Não está escrito. Não está escrito. Então veja bem, Veja bem. Eu penso, nesse programa divino,
Deus não vai fazer isso, pegar uma pessoa que ressuscitar com um corpo de 100 anos, todo cheio de ruga, deformado, até perneta, maneta, né? Sem mão, sem pé, sem, sei lá. Não, o corpo, penso eu, é numa estrutura física humana de aproximadamente 30 anos, que é o auge, digamos assim, da estrutura física, porque será semelhante ao corpo de Cristo. Aí você pergunta, mas pastor, mostre na Bíblia. Eu digo, irmão, desculpe, mas eu não tenho condições de mostrar isso aos irmãos. Não tenho, porque você não vai encontrar nenhum texto, mas você vai por inferência, porque ficaria um negócio muito desarrumado. No céu, uma criança ressuscitar, digamos, um menininho de 2 anos que falece, né? Aí ressuscita, fica lá um desse tamanho, outro desse. Não existe. Então o padrão é Cristo. Então, Léo, você vai retroceder. Olha no espelho uma foto tua, 33 anos atrás. A tua, 33 anos. Pense que vai ser assim, porque é outra esfera e para adequar ao programa divino, né? Penso eu. Mas diga, minha santa. Cadê o microfone? Passa para ela ali. Assim como ele é, o veremos, né? Amados, agora, Bota, mulher, bota. 1 João, Tem que ligar o bicho, né? capítulo 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Pois é, então, semelhante a ele, né? Então, se Jesus ressuscitou, né, com a idade de 33 anos, então o corpo, né, se é semelhante a ele, a gente vai ter, cada um vai conservar a sua individualidade, a sua estrutura, né? Elma vai ser a Elma, a Fátima, né? Mas, não, não vamos ter um corpo semelhante ao corpo. Não é esse corpo com a estrutura física, não é o corpo semelhante ao corpo de Cristo? Me diga uma coisa, se Jesus tivesse ressuscitado com outro corpo, quem ele que dizer que ele ressuscitou? Me diga. Ninguém. Quer dizer, não, esse não é o Jesus que morreu. Então, quando ele ressuscitou, ele está do mesmo jeitinho que ele viveu. Só que as propriedades são diferentes. Agora é um corpo incorruptível, um corpo imortal. Mas não é invisível não, viu? É um corpo físico. Agora, é de uma maneira misteriosa que a gente não compreende, mas é o programa de Deus, divino, para a vida da igreja, né? Senhor, Diga, Euclides. fala um negócio de um adulto e criança, como foi dito aí, Tá ligado, idoso. senhor? Fala. Fala sobre o idoso e o jovem. Sim. Aqueles que são deficientes, ou seja, que não seja uma pessoa normal. O novo e o velho. E aí como é que fica a situação? Não é isso que eu falei. Mas eu digo assim, pastor, ele assim, é com enfermidade, por exemplo. É o mongolóide, um exemplo. Sim. O novo e o velho. Atenção. É isso que a irmã falou. Elas são um texto que nós veremos a Jesus como ele é e seremos, né? Semelhantes a ele. Evidentemente que a semelhança é uma semelhança do corpo que ele ressuscitou. Esse corpo imortal, esse corpo incorruptível. Agora, a aparência é essa sua mesmo, como você viu aqui, Euclides. Não vamos ter tudo um padrão, como se fosse assim, em série, né? Uma máquina em produção em série. Tudo não, cada um vai conservar a sua individualidade. Né? Pois não. Não tocaram nele, ele disse, olha, toca. É o Senhor, né? Não havia dúvida de que aquele Jesus que morrera ressuscitou com a mesma estrutura física. Agora só com o corpo glorificado. Hein? Sim, mas ali é diferente. Mas diz que abriu os olhos e eles reconheceram.
Ali, exatamente, quer dizer, de uma maneira, porque ali tem alguma lição também, né? Para a gente entender essas coisas, tinha que ter Deus abrir os olhos para a pessoa perceber. Mas, por exemplo, a experiência de Tomé. Tomé, vem aqui, tem dúvida? Toque! Aí o homem nem tocou. Senhor meu e Deus meu, cai em adoração, né? Porque ele viu e ele comeu com eles. Comeu. Só que o corpo imortal não precisa de alimento para energizá-lo. Mas Jesus comeu. Por quê? Para mostrar, eu sou eu que vivi com vocês aqui. Vai. Penso eu. Agora, tira o cavalinho da chuva em relação à relação de família, viu? Ah, essa aqui foi minha mulher. E quem casou com aquela mulher, casou com 5. E agora? Então, essa questão de marido e mulher, olha, é aqui. Tem nada a ver lá na eternidade. Mas que vão se reconhecer, não tenho dúvida nenhuma, não. Né, Léo? Oi, oi. Paz do Senhor. Amém, irmãos. Opa! E aí? Pois não, Euclides? Vá, Massal. Pastor, eu tenho uma pergunta ainda sobre esse tema, para não passar batido. É o seguinte, fala-se que teremos todos a estatura física de Cristo. Eu tenho uma pergunta, é espiritual? Não, espiritual, veja bem, né? Eu acho que todo mundo está salvo, todo mundo é filho de Deus, todo mundo tem a mesma estatura espiritual. Por exemplo, eu sou pastor da igreja, lá eu não vou ser pastor. Por quê? Porque o pastor é Cristo. Você é seu irmão. Então essa questão de, vamos pensar que aqui uma pessoa orou mais do que outra, era mais consagrado, mais dedicado. Lá não existe mais isso no céu, né? A questão que a Bíblia fala, a questão do padrão que é Cristo, semelhante a Ele, em termos do corpo, de propriedades do corpo espiritual, mas a diferença que um foi, digamos, muito consagrado, o outro foi mais cai aqui, se levanta acolá, isso não existe no céu, né? Porque todos estarão no mesmo patamar, no mesmo tamanho, espiritualmente falando. Não é isso aí. Tá bom, Marcelo? Viu? É verdade que a Bíblia fala numa recompensa para os crentes, né, fiéis, que trabalharem, etc, etc, etc. Mas essa recompensa é porque tem uma doutrina aí que a pessoa vai receber coroas, né? Coroa da vida, coroa de glória, coroa da justiça, coroa disso, daquilo, incorruptível. Aí crente com não sei quantas coroas e outros sem coroa nenhuma. Isso não é assim, irmãos. Essas coroas não são coroas que vai distinguir ninguém no céu como maior ou menor do que outro. Não, absolutamente. E nessa situação todos são iguais, redimidos, lavados por Cristo, né? São transformados, regenerados, são novas. Pense que coisa gloriosa, tudo a igreja, em todo o seu fulgor e seu esplendor, não tem diferença. Graças a Deus por isso, né? A diferença são nós aqui. Aquele crente que está aqui caindo, aqui levando lá trancos e barrancos, vai ser a mesma coisa daquele apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, aqueles homens que foram, João Wesley, Finney, aqueles homens que foram extraordinários aqui no mundo. Não existe esse tipo de gradação lá no céu, não. Agora, de uma maneira misteriosa, Deus vai recompensar a quem dedicou-se mais e a quem levou uma vida assim, sem muito compromisso, né? Vai ser salvo como que pelo fogo. Mas está todo mundo na presença de Deus ali, não tem mais distinção nenhuma de ministério, se um era presbítero, era diácono, era pastor. É verdade que os céus hoje reconhecem quem é pastor, quem é presbítero, quem é diácono, quem é apóstolo, quem é evangelista, é reconhecido hoje, o céu reconhece. Mas quando chegarmos lá, só tem o rebanho e o pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
Bom, esse assunto na próxima terça-feira. Alguma dúvida sobre arrebatamento da igreja? Aí, pastor, e agora? Bom, agora a gente tem que estar preparado, né, irmão? Que preparo é esse? Ser crente genuíno, esse é o preparo, número 1. E depois viver uma vida, né, de oração, dedicada, porque afinal de contas nós somos o quê? Somos crentes, servos de Deus, filhos de Deus, né? Estamos aqui para glorificar ao Senhor, nosso Deus, né, Léo? Que senhor? Diga, Diniz. Cadê o microfone? Acorda o bicho, vem cá. Aqui na palavra ele diz que era um piscar de olho, né? É. Aqui em Mateus, no capítulo que a gente leu, no 24, do 29 ao 31, no 31 ele diz o seguinte: e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos nos 4 ventos de uma extremidade da terra e dos céus. O tempo de Deus que é diferente do nosso, porque no piscar de olho vai dar tempo ele juntar esse povo todo. Se fosse assim, é aquilo que eu falei, né, irmãos, para efeito didático, né? Como eu segmentei o arrebatamento, não foi? Eu disse, primeiro, ressurreição dos crentes falecidos, né? Segundo, os vivos transformados. Terceiro, todo mundo. Isso é não abrir e fechar de olhos. Então, essa de Jesus mandar os anjos para recolher, isso é uma linguagem figurada, porque na realidade, eles, não abrir e ficar de olho, já estão todos juntinhos para ela. É como se fosse assim, né? Os anjos foram procurando os escolhidos para trazer, né? Mas isso é não abrir e fechar de olhos. Né? Algo mais? Dúvidas? Como devemos viver, irmãos? Como dizia pastor Catão, presta atenção. Viver como se Jesus viesse agora. E planejar a igreja como se ele viesse daqui a 100 anos. Quando chegar, quem é crente vai, quem não é crente fica. O crente tem que estar com medo. Não, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Rapaz, e aí, Jesus? Não, irmão. Você é crente? Descanse. Descanse. Aí agora o crente não vai dormir mais vestido, porque chegou o arrebatamento, ele vai... Deixa eu ir mais... O crente não vai mais ter relações com a sua esposa, que é debaixo da bênção, porque pode Jesus chegar e ele ficar. Que conversa é essa, irmão? Não existe isso não. Quem é crente, irmão, vai. Diga, mulher, o que é que você quer? Corpo, mulher, todo crente assim, o corpo glorificado, vai embora, tudinho. O segredo está, né? Olha, irmão, presta atenção. Se você, de coração, se acredita em Cristo, a sua alma foi transformada, pode descansar, meu querido. Você pode estar dormindo, acordado, entendeu? Você está tomando banho, você, menino, vai não abrir e fechar de olhos. Salvo e perdido, não tem nada a ver, né? Porque às vezes o que está acontecendo, né? Presta atenção, é que eu particularmente, quando eu era jovem, né, professor, tinha aquele medo, olha, Jesus vai voltar, e aí, eu vou, não vou? E você ouvia aqueles discos, um disco chamado A Última Trombeta. Quem ouviu aqui, Enoque? A Última Trombeta, você ouviu? Ficava assustado, né? Né? Mas, irmãos, não precisa de susto. Por que Paulo diz? Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Você é crente, você é salvo, você está guardado em Jesus Cristo. Mas eu sou tão fraquinho, e não é você não, a fortaleza é de Jesus. Ele é que lhe sustenta, não é você que sustenta ele não. Imagine se fosse eu que me sustentasse, eu estava para onde? Presta atenção.
Nós temos 2 hinos que eu acho muito interessante. Um é assim, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, né? Quer dizer que você é quem segura, né? Aí tem outro, com tua mão segura bem a minha. Quem é que segura na sua mão? Jesus. Primeiro é esse que Jesus segura. Quando ele segura pela sua mão, você está segurado na mão dele. Glória a Deus. Mas quem é que tem condições de sustentar a si mesmo? Ninguém, irmãos. Só Jesus é que nos sustenta, né? Aí é que está a grandeza da obra que ele realizou na cruz. Que nos sustenta, nos segura e ninguém toma da mão dele. Se é genuíno. Também se não é, aí é outra coisa. Como diz o irmão da Assembleia, se for da semente de Jesus, não fica. Amém?